Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do consórcio. É um prazer poder falar com você de novo, poder explicar um pouco mais sobre esse sistema que funciona há tanto tempo e que tem ajudado tantas pessoas a conseguirem bons resultados, seja a compra de um carro, a compra de um imóvel, o processo de construção, a compra de um terreno ou mesmo aquela renovação da frota e coisas que são importantes para o crescimento de uma empresa. Hoje, nessa oportunidade, eu vou considerar com vocês primeiro, a explicação básica. Talvez você já tenha ouvido em detalhe algum ponto relacionado a isso ou não, mas eu quero na realidade contextualizar o consórcio para você entender e ver que ele é um segmento importante, é um elo, como se diz, para as conquistas e uma ferramenta muito mais barata e mais vantajosa até mesmo do que a própria compra à vista. Nós vamos detalhar para você e você com certeza depois vai ficar mais convencido. Antes de tudo, eu gostaria muito de pedir a sua colaboração, o seu apoio para você curtir esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas, informá-las também. Gostaria que você também, dentro do possível, divulgasse dentro do seu grupo de família, grupo de WhatsApp, grupo do trabalho, da escola, porque talvez nesses grupos tenham pessoas que possuam dúvidas assim e esse conteúdo pode chegar até ela e ajudá-la. Então, gostaria de muito do seu apoio nesse sentido. E, mais um pedido, não deixe de se inscrever, porque sempre que tiver novidade, você vai ser a primeira pessoa a ser informada. E pode ter certeza, virão muitas novidades, muita informação de valor para te ajudar, se você já tem um consórcio ou se você pensa em adquirir um consórcio. Meu nome é Carlos Brasil, como já anunciei lá no início, né? Eu trabalho com consórcio há mais de 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar com uma excelente administradora no segmento de consórcio, especialmente na área imobiliária. Então você vai ver que todo o meu conteúdo ele tem uma base forte em cima do consórcio imobiliário, né? Além de consultor de consórcio, eu também sou avaliador imobiliário e corretor credenciado ao CRES. Então, muitas das coisas que eu estou passando aqui através desse conteúdo são vivenciadas na prática. Então a gente sempre tenta trazer um conteúdo que seja o mais prático possível e o mais específico possível para que você possa então ter um norte. Então vamos lá, apenas para contextualizar, como que duas formas existem hoje no Brasil para se comprar bens. Pode ser uma casa, um carro, uma moto, um caminhão, qualquer que seja. Existem duas, você com certeza sabe bem, mais conhecidas, né? Que seria a compra à vista e o financiamento. Essas duas são as que mais vem à mente do brasileiro quando ele pensa em adquirir um bem. Então vamos lá. Como que é o financiamento? Você não tem esse recurso, ou talvez você tenha parte dele, 10, 20, 30%, que seria o valor de uma entrada, e aí você precisa do restante para completar aquela compra. Então você vai no banco e fala assim: banco, eu preciso muito de ter todo esse valor e eu gostaria que você me emprestasse. O banco, possuindo aquele recurso, ele te empresta esse recurso a juros. Ele cobra juros dentro dessa transação. Então o banco lucra com juros e você com o benefício de comprar aquele bem. Qual a vantagem? A rapidez, né? Ou seja, um processo de financiamento de carro é instantânea, quase que no mesmo dia. O processo de financiamento de um imóvel, aí sim, pode demorar um pouco, até 60 dias úteis, ou mais, a depender do processo e talvez dos problemas que tenham em relação ao vendedor ou ao comprador do imóvel. Mas normalmente é um processo relativamente mais rápido, só pede para o processo de compra à vista. O processo de compra à vista, é diferente do financiamento, você não pede a ninguém. Você, na realidade, faz todo o processo de ajuntar o recurso durante muito tempo e, ao ter a posse total desse recurso, ou seja, desse valor que você precisa para a compra, você consegue fazer a aquisição imediata, seja de um carro ou de um imóvel ou qualquer outro bem. Qual a vantagem dessa forma de compra? Primeiro, você não se endivida, então você não fica refém de juros nem correções. Segundo, você ganha velocidade, porque é rápido. Terceiro, você tem a opção de obter descontos progressivos, principalmente se você conseguir ser um bom negociador, se você conseguir vencer a etapa de negociação da compra. Aí sim você consegue, além de todos esses benefícios, ainda a vantagem de se obter um serviço completo, ou seja, um adicional a esse processo de compra. A desvantagem de se comprar à vista, principalmente no mercado que a gente vive hoje,
você fica descapitalizado. Não é interessante você ficar descapitalizado, por quê? Porque hoje existem muitos outros métodos que te ajudam a obter rendimento desse recurso. Então, e dependendo se você conseguir, souber comprar, é possível você usar uma parte desse valor para dar entrada ou num consórcio, ou mesmo no financiamento de curto prazo, e com o restante você ficar obtendo rendimentos de aplicação financeira, que é uma boa também. Aí tudo vai depender do volume do negócio e, é claro, da sua estratégia que vai ser o divisor de águas nessa decisão. Agora, como eu destaquei para você, nem sempre às vezes vale a pena pagar à vista. Primeiro porque quando a gente tem o montante total para se pagar à vista, a gente às vezes esquece, ou talvez pela ansiedade de efetuar aquela compra o quanto antes, esquece da nossa capacidade de barganhar, de negociar. Ou seja, muitas das vezes a gente paga o preço que a pessoa quer, a gente pede um desconto mínimo, a gente cede à pressão, principalmente de um vendedor bem treinado, né? O vendedor fala assim, ó, o imóvel está sendo, já tem outra pessoa para comprar, e a gente já fica pensando, a gente vai perder o imóvel, então eu não posso perder. E aí a gente paga o preço sem considerar que muitas das vezes pagar à vista é uma realidade muito pequena. Na grande maioria, de cada 10 imóveis vendidos, 1 ou 2 são pagos à vista. A grande maioria é financiado ao consórcio. Então, isso é um poder que você tem de argumentação muito grande. Na realidade, está mais a favor do comprador do que do vendedor. Aonde entra o consórcio? O consórcio entra como essa terceira opção, tá? E hoje, mais do que nunca, o consórcio ele dá esse poder de alavancagem. Você ouve muito essa expressão, alavancagem. Todo mundo sabe que uma alavanca, ela permite a pessoa levantar um peso maior do que a sua capacidade de erguê-lo, né? Se você for parar para ver, o que é um macaco no carro? É uma alavanca, né? Ele usa a mecânica de uma alavanca para erguer um carro que humanamente seria impossível fazer isso. Então, o consórcio ele tem essa mesma capacidade. Ele serve como uma alavanca, ou seja, ele permite que o consorciado obtenha mais recurso do que normalmente ele tem, ou que talvez no momento ele não tenha. Por quê? Porque ele usa todo um recurso constituído de um grupo. Então vamos lá, qual a vantagem do consórcio e por que o consórcio é uma compra inteligente? Primeiro, você não precisa ter todo o recurso para pagar à vista. E você usa o poder do consórcio para se autofinanciar. O que é um autofinanciamento? Até o próprio nome, autofinanciamento. Você não está indo ao banco solicitando um financiamento, porque aí não seria um autofinanciamento, seria um financiamento vindo do banco. O autofinanciamento é o que ocorre somente no consórcio, porque todo mundo que está ali no consórcio tem o mesmo objetivo, comprar determinado bem, seja um bem imóvel ou imóvel. Então, por que é um autofinanciamento? Porque você contribui para a formação de um caixa, de um fundo comum. E esse fundo comum, ele é distribuído aos consorciados mês a mês. Então, ou seja, o consórcio ele te dá essa possibilidade de adquirir um bem, mesmo não tendo pago na sua totalidade. Algumas pessoas, a gente vê muitos vídeos aqui na internet de pessoas dizendo assim, é melhor você guardar esse dinheiro na poupança, é melhor você deixar ser aplicado, porque você não paga a taxa de administração. Depois eu vou explicar no próximo vídeo, porque isso nem sempre é vantajoso. E que riscos, no decorrer desse processo de ajuntar dinheiro, a pessoa, o poupador, ele corre, né? E depois eu vou detalhar com mais calma, para ficar mais fácil, para ficar um conteúdo mais específico. Então, muito bem. Uma outra vantagem que o consórcio tem em relação aos demais métodos é que no consórcio, a partir do primeiro momento que você paga a primeira parcela, ou seja, a partir do momento que você paga a primeira parcela, você já concorre às assembleias por sorteio e por lance. E você já consegue, você já pode ser sorteado, não existe carência, não existe prazo para você se tornar elegível para adquirir um consórcio ou para ser contemplado no consórcio, ok? Uma outra vantagem, o consórcio, isso eu vou falar agora no aspecto do acompanhamento do profissional de vendas. Se você estiver sendo atendido por um profissional que tem profundo conhecimento do segmento, dos grupos, das tabelas, dos extratos, das atas, do que está acontecendo internamente em um grupo de consórcio, é muito mais fácil você conseguir escolher um plano que seja estratégico à sua necessidade. Então, por isso que é importante você, ao comprar um consórcio, você
ter bom critério na escolha do profissional. O profissional, ele te ouve, ele está prestando atenção à sua necessidade, ou ele se mostra mais interessado em cumprir com a meta, em cumprir com o fechamento do mês, do que com o que você realmente precisa. Então, uma nota para você. Ao procurar um profissional, leve em conta isso. O profissional ele tem que dar tempo para te conhecer. E ele tem que entender a sua realidade e apresentar opções dentro daquilo que você apresentou para ele. Ok? Por quê? Se o vendedor ele consegue fazer a escolha certa dos grupos, estrategicamente falando, você tem um potencial mais rápido de ser contemplado, se a sua pressa for a contemplação. Outra vantagem que o consórcio te dá, que é muito semelhante ao processo de compra à vista, é que você consegue negociar preço porque você está pagando à vista, é um dinheiro que já está aprovado para você. E, diferente do financiamento, que o prazo é muito longo, é muito mais demorado, você pode sim negociar o pagamento daquele bem e o processo do consórcio é muito menos burocrático que um processo de financiamento. É claro que a administradora ela sempre vai olhar como que está a questão documental do imóvel. Isso é uma garantia, uma segurança para você, tá bom? Então, se a sua administradora ela te solicita documentos, não fica imaginando, essa administradora é ruim demais, demora demais. Não, é porque alguma coisa ela viu que precisa se certificar. Porque aquele bem, ele precisa ser comprado com segurança, tanto para você, quanto para a administradora que está fazendo o pagamento e que é responsável diante do grupo, tá bom? Então, a burocracia, ela é amenizada com o acompanhamento do profissional. O profissional que vai te orientar, que vai te acompanhar, que vai te dar os passos que vai acontecer a partir de agora. Por isso que é importante você escolher um bom profissional de vendas para te ajudar. Em comparação com o financiamento, o consórcio é 70% mais barato. No financiamento imobiliário, a depender do prazo, você chega a pagar 3, 2 ou 3 imóveis. Isso mesmo. Se você comprou um imóvel de 200 mil, financiou 80% dele, você vai pagar mais 2 ou mais imóveis. Você vai pagar 2, ou seja, 2 imóveis para o banco. Isso porque o banco cobra juros e correções, e essas correções, se você juntar no bolo, é o equivalente a isso, ok? Então, ou seja, no consórcio não existe cobrança de juros. Tem sim a taxa de administração, mas ela é muito menor. Ela é 70% menor do que a cobrança de juros em um sistema de financiamento. Então, você já nesse vídeo eu consegui te contextualizar, te mostrar assim no âmbito assim mais geral, os segmentos que existem hoje que permitem a compra de um bem e como o consórcio ele entra como uma luva, ele entra como um instrumento importante, porque ele dá mais uma opção de compra a quem deseja adquirir. É claro que o consórcio precisa de planejamento, você precisa de tempo. Quando você não tem tempo, você precisa de recursos para fazer a oferta de lance. E mais para frente eu vou detalhar como que você consegue, mesmo em grupos de consórcio, trabalhar com essa questão do lance com segurança, tá? E aí, é claro, eu vou detalhar para você o que você precisa fazer. Se você precisar de uma consultoria, de um apoio específico na hora de comprar o seu consórcio, eu posso te ajudar, porque eu também trabalho como representante de venda de consórcio. Agora, um detalhe interessante que talvez a gente ouve muito na internet, as pessoas dizerem que mas o consórcio ele tem correções. Não é uma boa porque ele possui correções. Eu vou explicar para você no próximo vídeo por que essa correção não é a coisa mais importante ou talvez seja a coisa que te deixe desanimado em fazer um consórcio. Você vai entender bem e você vai ver como é coerente essa explicação, tá bom? Eu vou explicar por que ela existe e como que o seu bem ele consegue se equiparar ou até ser superior às atualizações que você tem no decorrer de um consórcio, tá bom? Mas isso fica para o próximo vídeo, ok? Você gostou do conteúdo? Deixe então aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários. Novamente eu vou pedir para você compartilhar aí nos seus grupos de família, de WhatsApp, do trabalho, na escola. Isso pode ajudar alguém a receber essa instrução, tirar essas dúvidas, tá? Se você está pensando em adquirir um consórcio e deseja muito a minha consultoria, o meu apoio, eu posso te fazer isso para você, tá? Sem compromisso. O meu objetivo aqui nunca vai ser vender um consórcio para você se você não precisa de um consórcio. Eu sempre vou priorizar o quê? A sua necessidade. Se você ganhar com o consórcio,
eu te vendo consórcio. Se o consórcio não for interessante, não te fizer ganhar, não te fizer ter lucro, eu nunca vou vender o consórcio para você, porque o meu objetivo aqui é ajudar você a ganhar, ajudar você a obter retorno, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desde já agradeço por sua atenção e pelos minutinhos que você me deu. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.